Então, pessoal, agora eu vou continuar a aula, né? Só que vou falar das doenças. Então, a gente já falou de toda a biologia, de toda a citologia, fisiologia e um pouquinho até da genética bacteriana. Falamos das arqueias e agora a gente vai falar das doenças que as bactérias podem causar. Essa parte é muito densa, muito conteúdo mesmo, muita coisa. Vocês vão ver até que a aula é extensa, mas assim, eu não vou me aprofundar em todas, porque se eu for me aprofundar em cada uma dessas, que seria o meu objetivo, esse vídeo vai ter 1 hora, pelo menos. Mais de 1 hora, né? Contando com o tempo, vai ter 2 horas tudo. E assim, a gente tem que avançar com o conteúdo, né? Vocês precisam aprender outras coisas. Então, eu vou falar as características gerais, vou citar as doenças, vou falar as características mais comuns de cada uma, e a gente vai reforçando com exercícios, vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai reforçando nas lives, beleza? Então, vamos entender, naturalmente, gente, onde estão essas bactérias que a gente falou tanto? Elas estão em vários lugares, em quase todos os lugares, inclusive dentro da gente, tá? Nós vivemos em relação mutualística com várias dessas bactérias, como por exemplo, para construir a nossa flora intestinal, tá? Então, várias dessas bactérias, elas são muito importantes para a gente, e se não fosse elas, a gente não viveria. Da mesma forma, se não fosse a gente, né, se elas não estivessem dentro da gente, elas provavelmente morreriam também. Beleza? Então, essas bactérias naturalmente elas são muito importantes. Só que assim, essas mesmas bactérias elas estão no lugar dela exercendo a função dela. Se essas bactérias, uma bactéria, por exemplo, que está no intestino, ela sai e vai para outra região, vai, sei lá, para o trato respiratório, aí ela pode começar a ser problemática. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos bactérias benéficas, que são muito importantes para a gente, e nós temos bactérias que podem gerar muitos problemas para a gente, como gerar doenças, que é o que a gente chama de micro-organismo patógeno. Então, toda bactéria patógena, ela é capaz de gerar alguma patogenia, de gerar posteriormente alguma doença no nosso organismo, tá bom? Essa aula, eu tirei inclusive essas informações da parte das doenças da apresentação do Senac, tá? Que tá muito boa, inclusive, as imagens e tudo mais. Então, estou dando os devidos créditos, né? E essa aula ela vai ser dividida em blocos, tá? Por quê? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, eu vou falar das infecções transmitidas pelo ar, das infecções transmitidas pelo alimento, pela pele e das ISTs, tá bom? Para que, assim, por que isso facilita? Porque eu vou citar várias doenças várias infecções que são transmitidas pelo ar. A forma de contágio delas, de modo geral, a forma de transmissão, a profilaxia, na maioria das vezes o mesmo. Óbvio que tem uma exceção ou outra, mas na maioria das vezes é a mesma. Então, se você ouve qualquer uma dessas doenças, e se você tem uma noção que ela é uma infecção transmitida pelo ar, você já tem uma noção também de como pode ser a profilaxia, de como pode ser o tratamento, de como pode ser o contágio, e isso facilita na hora da prova, certo? Porque aí você fala, caramba, mas são muitas doenças, eu vou lembrar todas? Seria bom, mas se você não lembrar e souber pelo menos onde elas estão enquadradas, isso já ajuda muita coisa, beleza? Então, essas infecções que são transmitidas pelo ar, elas são aquelas que têm, os micro-organismos, eles têm como porta de entrada o nosso trato respiratório, tá bem? Então, eles se associam ao nosso trato respiratório, podendo atingir regiões mais internas do nosso sistema respiratório. Tá? Aqui estão as doenças, começar falando da coqueluche. A coqueluche ela é uma infecção das vias aéreas por uma bactéria gram-negativa, que é essa Bordetella pertussis. E essa bactéria, aqui está a estruturazinha, deixa eu pegar o mouse, eu sou destro, né? Mas aqui está a estruturazinha da bactéria, tá? E essa contaminação ela pode se dever de gotículas de saliva ou objetos contaminados, beleza? Um quadro clínico é um período de incubação que leva de 7 a 15 dias e essa doença ela pode ter 3 fases. A primeira fase é a fase catarral, que é onde você tem muita secreção, muco e catarro sendo liberado ali, certo? A segunda fase é a fase paroxística, que é a fase em que você tem crises fortes de tosse, crises fortes e frequentes de tosse, tá bem? E a terceira fase é o período de convalescença, né? Que é quando volta a ser reabilitado e volta a ser restabelecido. Né? Mas pode ter algumas complicações também, como distúrbios respiratórios, então pode ter complicações em pneumonia, distúrbios neurológicos, pode chegar a ter convulsões também quando atinge o sistema nervoso, ok? E até alguns distúrbios hemorrágicos, gente.
Isso daqui é importante porque a gente falou aqui sobre essas crises fortes e frequentes de tosse. Isso pode gerar também uma dificuldade respiratória. E a pessoa ela pode ter cada vez mais dificuldade de respirar, podendo até ir sufocando aos poucos às vezes. Tá bom? Desculpa. Profilaxia e controle. A imunização dessa doença, dessa infecção, se deve com a vacina tríplice, tá bom? Que ela é uma vacina que não serve só para coqueluche, mas sim para outras bacterioses, de modo geral. E para o tratamento, você deve isolar o doente, porque se ele está pensando, é uma infecção transmitida pelo ar. Não só essa, como todas as outras. Se tem uma pessoa doente aqui comigo, ela vai espirrar, vai tossir e vai liberar a bactéria ali. Então você tem que ter o tratamento e isolamento desses doentes, tá? E apesar dela ser muito contagiosa, ela é mais perigosa para recém-nascidos. Crianças de colo, ela é muito mais perigosa. Por quê? Se você toma uma vacina, qual é o objetivo? Você induzir a produção de anticorpos e células de memória. Então, naturalmente, o nosso corpo está protegido a esse tipo de infecção. Beleza? Então, o recém-nascido ele não tem essa proteção ainda, ele ainda não desenvolveu essa imunização ativa, certo? Difteria. A difteria ela é causada pelo Corynebacterium diphtheriae, né, que é um bacilo gram-positivo, ok? A transmissão se deve de pessoa a pessoa através de aerossóis. O que são aerossóis? São partículas líquidas dissolvidas, né, ali em partículas gasosas, dissolvidas ali em gás, de modo geral, tá? Não só partículas líquidas, como partículas sólidas bem finas, ok? Ela é caracterizada por uma lesão nas vias respiratórias, onde pode formar placas de membranas esbranquiçadas ou acinzentadas. Como assim? Essas placas aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Essas placas de membrana esbranquiçadas, acinzentadas, elas podem ser formadas pela ação da bactéria ali naquele tecido, certo? E vou falar mais à frente, que ela libera uma toxina, que essa toxina ela pode acabar resultando nisso também. Sinais e sintomas: febre, palidez, fraqueza, desânimo, dor de garganta, tá? Sufocação. Lembra que eu falei? Quando você começa a atingir essa região essa sua região nasal, ou da região nasal oral, né? Você começa a ter problemas respiratórios. E pode ter complicações como lesões cardíacas, neurológicas e até alguns problemas renais também. Então, foi o que eu falei da toxina. A difteria, ela é um pouco mais específica que as outras, porque não é diretamente a bactéria vai estar atuando lá. Ela vai estar liberando a toxina, certo? Por isso que ela é toxêmica, e essa toxina ela vai estar atuando no organismo da pessoa, ok? Essa toxina ela pode causar diversas lesões, inclusive na própria entrada do trato respiratório. A profilaxia controla a vacina, como eu falei com vocês, tá? E o tratamento é feito com antidiftérico, beleza? Tratamento de doente. A meningite. Meningite, ela é causada pelo Neisseria meningitis, né, que é o meningococo. Eu sempre falo errado essa palavra, mas é o meningococo. O que são meninges? Meninges é o líquido que está presente entre os diversos sulcos do nosso cérebro, né, na região do nosso encéfalo, que ele tem a principal função de proteção ali e resistência, ok? O que acontece é que essa bactéria, ela pode chegar àquela região e começar a inflamar. Quando tem uma inflamação dessas meninges, você pode ter diversos problemas. Lembrando que isso pode ser causado não só por bactéria, como por outros organismos também, mas de modo geral são as bactérias, tá bem? Sinais e sintomas. Como ela vai atingir o seu sistema nervoso central, né, que é o encéfalo e a medula espinhal, pode acontecer dessa região aqui ser afetada, dessa região de ligação do encéfalo com a medula, e aí as pessoas, elas, não sei se vocês já viram isso, as pessoas elas dizem, para testar se tem meningite ou não, curva o pescoço para ver se consegue. Se a pessoa não... Geralmente um dos defeitos da meningite, né, um dos sintomas da meningite desculpa, gente, cancela defeitos, por favor, tá? Que é muita coisa para falar. Mas um dos sintomas da meningite é o problema da pessoa encostar o queixo no peito mesmo, por conta dessas estruturas que são afetadas, tá? A rigidez da nuca e outras questões, como vômitos em jato saindo direto mesmo, febre, dor de cabeça, náusea, enfim, confusão mental, dentre outros, tá?
Tratamento e profilaxia é feito com antibióticos. De modo geral, gente, na verdade, a bactéria é tratada com antibiótico mesmo, ok? E isolamento hospitalar, porque como eu falei, a bactéria está disponível ali no ar, certo? Então, se a pessoa está contaminada, ela tossir, ela espirrar, ela vai liberar aquela bactéria ali, ok? Então, tem a vacinação, medidas profiláticas, né? Vacinação da população e garantias de higiene e alimentação adequadas. Tá? Então, a vacinação, a gente toma, inclusive, a vacina da meningite. Pneumonia, que também é uma outra infecção transmitida pelo ar. O agente etiológico é o Streptococcus pneumoniae, que ele vai causar uma infecção aguda no parênquima pulmonar. Tanto pneumonia quanto tuberculose, elas têm essas características de atingir o trato respiratório nos órgãos mais internos, tá? Então, a bactéria ela consegue chegar àqueles órgãos mais internos e começa a afetar e obstruir aqueles órgãos. O contágio e desenvolvimento, ela pode ser transmitida por gotículas de saliva, né, que é o perdigoto, que a gente chama de perdigoto. E, novamente, a pessoa ali está contaminada, se ela tossir, se ela espirrar, ela vai liberar essas gotículas ali no meio, tá? Então, a gente consegue desenvolver isso quando a gente inala esse micro-organismo, ok? E o Streptococcus, ele naturalmente, ele está presente lá na nossa boca, na nossa cavidade oral. O problema lembra que eu falei com vocês? As bactérias, elas são presentes no nosso corpo e elas têm uma função ali. O problema é quando ela é deslocada de uma região para outra. Então, se esse Streptococcus ele sai da boca e segue para o pulmão, segue para os órgãos internos do sistema respiratório, aí ele pode causar muitos problemas. Certo? Sinais e sintomas. Febre, calafrios, dor nas costas, no lado afetado, né? Porque se você afeta o seu pulmão, você vai começar a sentir dor naquela região, tá bom? Respiração acelerada, sudorese, enfim, entre outras. Tratamento e profilaxia. O tratamento existe uma vacina, só que seu efeito dura cerca de 6 anos só, e não são todos os casos que vai precisar de vacina. Geralmente, depende se você se enquadra em um grupo que a gente até chama de grupo de risco, que para precisar tomar a vacina da pneumonia ou não, ok? E tem as medidas profiláticas, que é a lavagem das mãos, principalmente após o contato com pessoas que já estiverem infectadas com pneumonia, tá? Alimentação saudável, não beber em excesso, não fumar, ok? E o tratamento adequado de doenças respiratórias como a gripe, né? Que pode acabar ocasionando também. Lembra que pneumonia é uma das complicações da coqueluche, como eu falei antes. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria, que é o Microbacterium tuberculosis, ok? Ele é mais conhecido por bacilo de Koch e ele recebe esse nome de Mycobacterium tuberculose por conta da estrutura dele. Eu prefiro apontar com o dedo. Mico significa fungo. Então, acredita por ele ter essa estrutura mais delgada e meio emaranhada ali, acredito que ele parece um bolor, um fungo, e por isso ele recebeu esse nome. Tá? Os sinais e sintomas são perda de peso, falta de apetite, febre, transpiração noturna, tosse com escarro, podendo até ter sangramento, tá? Porque, novamente, é uma bactéria que também afeta os pulmões e os órgãos internos do trato respiratório. O contato pode ser transmissão direta, que é a outra pessoa que está contaminada, ou indireta, que é por talheres, copos e tudo mais, tá? Gente, tem 2 erros de português que eu já visualizei ali, já tô com anso. Vírgula, antes, etc. e o trema lá em cima. Tá? Eu tirei isso na versão original, porque eu esqueci de tirar na apresentação. Tá? Mas a versão que eu enviei para vocês está certinha. Enfim, tem complicações como insuficiência respiratória, lesão tuberculosa e até complicações das próprias meninges mesmo, tá? Coração, rins. Então é aquilo que eu falei, o pulmão é o órgão mais afetado, mas pode chegar a outros órgãos internos, que aí vai ser muito mais sério, né? Você vai estar complicando muitas estruturas do seu corpo. Profilaxia e controle é a vacina, BCG, que a gente também toma, e o tratamento com algumas substâncias, como isoniazida, por exemplo, rifampicina, pirazina... Gente, eu odeio esses nomes. Ainda mais que não dá para ler, né? Pirazinamida. Então, você vai tratando aquilo por algum tempo e isso é importante também como uma medida de controle, uma medida profilática da tuberculose, beleza? Deu para entender o geral? Então, aqui, por exemplo, são casos extremos de tuberculose, né? Casos sérios de tuberculose. Olha como ela pode afetar as outras estruturas do corpo. Uma tosse com escarro, sangramento, né? Que é muito sério.
Outra doença, outra infecção causada por trato respiratório é a sinusite. A sinusite ela consiste na infecção por bactérias de vários gêneros, na verdade, mas a principal é o próprio Streptococcus, que está aqui na boca, que pode migrar para esse trato respiratório e acabar inflamando esses seios da face mesmo, né? Então, quando você ocorre, essa bactéria ela é transportada para cá, transmitida para cá, e ela inflama aquela região, você acaba tendo muitos outros problemas, né? Você começa a sentir dor em todas as outras regiões associadas ali, pelos nervos que estão associados, tá bem? E ela, fora que a sinusite, ela acaba sendo relativamente comum em muitas pessoas, porque não é uma bactéria só que causa, são vários tipos de bactérias, como você pode ver, que pode causar sinusite, ok? Então, essas são as infecções respiratórias, tá? Infecções causadas, transmitidas pelo ar. Óbvio que eu queria falar muito mais delas, mas tudo que eu queria falar tá aqui no slide. Vocês podem completar, tá? Só pra gente avançar com a aula. Agora eu vou falar das infecções transmitidas por alimentos. Gente, o alimento ele pode ser uma porta de entrada para bactérias no seu corpo, para micro-organismos de modo geral, porque ele tem fonte de nutrientes e tem água, tá? Então isso é muito importante para o crescimento e manutenção da bactéria. Então, são veículos muito importantes que transportam e induzem micro-organismos para o nosso corpo, certo? Então tem várias doenças ali, várias infecções causadas por uso da alimentação de alimentos contaminados por bactérias. Importante dizer, bactérias são usadas, tem muitas bactérias que elas são importantes para a indústria de alimentos também. Como, por exemplo, Lactobacillus casei shirota, que é o Lactobacillus responsável pela produção do Yakult. Ok? Então, o Lactobacillus casei shirota é um exemplo de bactéria que é super importante para a geração do leite fermentado. Mas tem micro-organismos, algumas bactérias, que elas vão causar dano ao alimento e algumas podem causar dano até a pessoa que ingerir aquele alimento. Então, se a bactéria ela causa dano ao alimento, tá? Ela causa prejuízo ao alimento, é um prejuízo visual, tipo uma carne esverdeada que você vê quando você vai ao mercado, a gente diz que esse é um micro-organismo deteriorante, porque ele está deteriorando o alimento e alterando as características organoléticas dele. Mas nem todo alimento que está contaminado ele está assim. Às vezes o alimento está lindo lá, está perfeito, mas ele está cheio de bactérias. Que aí podem ser bactérias que a gente chama de patogênicas, que elas são bactérias que elas vão gerar doença, mas elas não deterioram o alimento, ok? Como eu falei com vocês, então você ingerir esse alimento contaminado, ele pode, de modo geral, causar alguma doença em você. Lembrando que existe diferença em infecção e intoxicação, tá? Não é a mesma coisa. Infecção é quando você ingere, aquela bactéria entra em contato com o seu corpo e essa bactéria ela vai te induzir a alguma doença, né? Ela vai estar te infectando, ela vai estar modificando, causando alguma lesão, algum dano ao seu organismo. A intoxicação é quando a bactéria ela libera uma toxina e você ingere essa toxina, você assimila essa toxina ao seu corpo e a toxina causa algum dano para você. Então a infecção é diferente da intoxicação, ok? Agora falar dessas infecções que são transmitidas pelo alimento. Óbvio que assim, principal medida de controle, né? Medida profilática, tudo mais. Com certeza vai ser higienização correta, sanitização e outras coisas do tipo, certo? Porque é alimento que você está ingerindo direto ali, certo? E quais são os problemas? Geralmente os problemas, na maioria das vezes, são problemas gastrointestinais, que é onde está indo o alimento. Só para vocês já pegarem esses macetes e lembrar, se é uma doença causada por alimentos, uma infecção causada por alimentos, então vai ser isso. Da mesma forma que as infecções causadas, transmitidas pelo ar, a maioria das vezes eu falei o quê? Trato respiratório, porque é onde vai estar entrando em contato diretamente. É importante se ligar nisso, tá, pessoal? O botulismo é uma dessas infecções causadas por alimentos, transmitidas por alimentos. E o botulismo ocorre como uma forma de intoxicação alimentar por uma bactéria que é o Clostridium botulinum, tá bom? O Clostridium botulinum, ele libera uma toxina que vai causar alguma alteração no seu organismo, geralmente causa algum dano no seu trato gastrointestinal mesmo. Okay? Esse Clostridium está presente no solo e em alguns alimentos contaminados. Como eu sei que um alimento pode estar contaminado por Clostridium? Geralmente enlatados ou alimentos embalados a vácuo. Por quê? Clostridium botulinum ele é anaeróbio.
por ele ser anaeróbio, ele cresce em ambientes, muitas vezes em ambientes a vácuo. Como ele cresce nesses ambientes a vácuo, geralmente e ele realiza um processo de fermentação, que é a fermentação butírica, né, e que aí ele libera posteriormente essa toxina, aquelas latas podem estar muito estufadas ou muito amassadas. Isso é característica que pode ter contaminação por Clostridium, ok? E aí os sinais e sintomas, eles vão desde uma indisposição até um quadro fulminante, então o botulismo pode levar à morte. Tem outros sintomas como fraqueza, cansaço, tonturas, visão turva, dificuldade de engolir e falar, porque ele afeta muito a parte que a gente chama desde a cavidade oral até a faringe, né? E esôfago, que é a parte inicial do seu trato digestório, ok? Pupilas dilatadas e fixas. E a pior complicação é quando gera uma paralisia respiratória, porque quando o botulismo gera uma paralisia respiratória, você tem uma dificuldade muito grande de respirar. Sim, nesse caso, pode acontecer de você acabar sendo sufocado e, enfim, chegar a não conseguir respirar e chegar à morte. O contágio é enlatados, embutidos e produtos, né? Produtos de modo geral a vácuo, como eu já falei antes, né? Transmitido por alimentos. Profilaxia e controle. Para o controle, além de exigir a vigilância sanitária mais eficiente sobre alimentos consumidor, é importante ter atenção a latas de conservas estufadas, conservas de procedências duvidosas, tá? Alimentos com tampas estufadas, por exemplo, enlatados e embutidos com prazo de validade e outras coisas do tipo, tá? Não consumir alimentos com aparência duvidosa e ferver os alimentos a 100 graus Celsius, tá? Por 2 horas, porque o Clostridium ele não sobrevive a temperaturas muito altas. Disenteria. A disenteria ela é causada por diversas bactérias, também diversos gêneros de bactérias, mas as principais são a Xylella e Escherichia, tá? Novamente, a Escherichia coli, de modo geral, ela é uma bactéria que ela está presente no nosso trato intestinal, né? Está associada lá na região do intestino, geralmente do intestino com ânus, reto ânus e tudo mais. Mas é até importante para as pessoas que fazem sexo anal e depois fazem sexo vaginal. A Escherichia coli ali, ela não tem problema nenhum, mas tira a Escherichia do ânus e joga para a vagina para você ver como ela pode ser problemática. Entendi aquilo que eu enfatizo com vocês. Tira ela do local que ela está exercendo a função dela, certo? Para levar para uma outra região onde ela pode exercer uma função contaminante, sim. Ok? E a disenteria, ela bacteriana, é causada por essas bactérias e geralmente tem como o principal sintoma desregulação da sua flora intestinal. Então aí você pode gerar aguadas e outras coisas do tipo. A gastrite. A gastrite ela é uma doença inflamatória, tá? Que acomete a película que reveste o estômago. No estômago nós temos ácido clorídrico. Se você tem a bactéria ali presente, que em principal é Helicobacter pylori, essa bactéria, ela é favorável a esse ambiente, mais ácido ela é favorável para ela. Então essa bactéria ela consegue produzir ali substâncias que podem induzir que aumente esse volume ácido do seu estômago. Como aumenta esse volume ácido do seu estômago, o que acontece? Ele vai estar batendo nas paredes do estômago ali. Se bate nas paredes, à medida que vai aumentando esse volume, você vai perdendo essa película ali que impede que esse volume que esse ácido saia da região que ele está no estômago e vá para as outras regiões. O problema pensa nesse ácido batendo na parede do estômago o tempo todo. Isso pode acabar gerando uma ferida. Essa ferida é o que a gente chama de úlcera. Então, a gastrite ela é facilmente controlada por uso de alguns medicamentos. A úlcera é mais séria, porque ela é uma ferida interna. E tratar uma ferida interna é muito mais difícil, tá? Aqui é o que a gastrite pode gerar a longo prazo, tá bem, gente? Então, ela é muito problemática. Salmonelose. Salmonelose, já deve ter ouvido falar de salmonela. Ela é uma doença infecciosa causada por várias bactérias do gênero Salmonella, tá? E a salmonela, ela é perigosa também porque ela principalmente é um grande indicador de falta de higiene. Então, para a indústria de alimentos, ela é perigosíssima. Inclusive, várias bactérias, elas são permitidas em baixa taxa, tipo 0,2%, 0,3%. Salmonela não pode existir em hipótese alguma, porque a salmonela está principalmente presente nas fezes do homem e de outros mamíferos. Se
você tem um alimento contaminado por salmonela, isso é um grande indicador que aquilo não está em condições de higiene favoráveis, não está tendo condições sanitárias adequadas, tá bom, pessoal? E ela pode desenvolver vários problemas abdominais, diarreia, febre e outras coisas do tipo. Cólera. Gente, a cólera é uma doença muito antiga, uma infecção, né, uma doença muito antiga, que ela surgiu lá na Ásia e do continente asiático, ela foi trazida para o Brasil, surgiu na Ásia por volta de 1820, foi trazida para o Brasil em 1855 para 1860, e depois de muito tempo, a cólera ela foi controlada. Só que na década de 90 foi registrado um novo caso de cólera no Brasil e foi visto que foi trazida para cá por um cara que estava no Peru e chegou ao Brasil com a cólera. Então ainda se vê alguns casos de cólera, tá? E é uma infecção gastrointestinal aguda grave, que é o que a gente chama de gastroenterite, quando você tem uma infecção gastrointestinal aguda grave, tá? Que pode gerar vários problemas no seu trato gastrointestinal. E ela é causada pelo Vibrio cholerae, tá? Que é essa estruturazinha aqui. Sinais e sintomas da doença, ela se caracteriza por diarreia e vômitos intensos, tá? A diarreia é parecida com água, de tanto que é liberada, e isso é importante. A tendência é você ficar desidratado, não só da cólera como outros que eu falei aqui. E o problema disso é o seguinte, se você está liberando muita água, seja por vômito ou seja por diarreia, você fica desidratado fácil. E aí você tem que ingerir água, só que você continua liberando água. Enfim, e água é extremamente importante para várias reações do nosso corpo. Se você tem essa perda de água constante, você pode ter muitos problemas no seu metabolismo de modo geral, no seu organismo de modo geral, tá bom? Então, a complicação é essa desidratação. Transmissão se deve por água e alimentos contaminados. Higiene, profilaxia, como eu falei. Como eu falei da salmonela, serve também para cólera. Geralmente ela é transmitida por quando você não tem condições de higiene adequada, tá? Então, higienizar bem os alimentos, se higienizar bem o ambiente, condições adequadas sanitárias, condições de estação de tratamento adequado, liberar os dejetos corretamente. Isso é uma medida suficiente, uma medida muito eficiente para ter o controle e evitar a transmissão de cólera, tá? Febre tifoide. A febre tifoide também é uma gastroenterite, também conhecida como uma salmonelose. Então é uma bactéria do gênero Salmonella que gera febre tifoide, que é a Salmonella typhi. E as mesmas coisas que eu falei para a salmonelose servem para ela, porque ela é um tipo de salmonelose, tá? A questão da febre tifoide que ela é específica, porque essa bactéria ela consegue atuar nessa camada muscular externa. Então interna. Então nessa camada muscular, ela começa a desgastar aquele músculo e ela começa a ficar exposta, tá bom? Sinais e sintomas: dor de cabeça, mal-estar, manchas rosadas no tronco, tá? Diarreia, constipação, febre alta, aumento do volume do baço, enfim. Outras pode chegar a ter uma hemorragia intestinal também, por conta desse desgaste que está tendo ali nas camadas dos órgãos internos, nas camadas musculares. Profilaxia e controle, mesma coisa. Higienização adequada, higiene pessoal, destino adequado dos dejetos, tá? A cárie dentária. Cárie dentária, ela é causada por vários tipos de bactérias também, tá? E essas bactérias, elas de modo geral, cadê? Eu não botei a estrutura aqui não, tem problema não. Mas essas bactérias, elas são causadas como? Você se alimenta, não usa corretamente escova, fio dental, enxaguante bucal e tudo mais, e essas bactérias, elas se alojam entre os dedos. Quando elas vão se alojando, elas vão crescendo e se proliferando ali, tá? À medida que ela vai se proliferando, ela vai gerando esses furos, orifícios no tecido, né, no tecido ali do dente, e vai infeccionando ali e começa a desgastar aquele tecido. Por isso chega a esse estado. Para medida para controlar a cárie, né, fazer o tratamento dentário, a gente usa uma medida que a gente chama de canal dentário. Né? O que é o canal? O canal é quando você pega esse seu dente, tira o tecido que é a polpa, o tecido interno do dente que é a polpa, certo? Higieniza completamente aquele dente e vai reconstruindo esse tecido aos poucos, esse tecido interno aos poucos, tá? Com isso, dessa forma você consegue eliminar todas as bactérias ali presentes. Mas o importante é continuar usando corretamente escova, fio dental, enxaguante bucal para evitar que essas bactérias se alojem ali, porque é muito fácil essas bactérias se alojarem entre os dentes, tá bom, pessoal? Então, essas foram as transmitidas por alimentos. Agora a gente vai falar das infecções transmitidas pela pele.
Enfim, novamente, seguindo aquele gancho, né, de qual faz mais sentido. Como uma é transmitida pelo ar, vai afetar o trato respiratório. Outra vai afetar mais o trato gastrointestinal, afeta outras regiões, mas são as principais. Essa aqui, gente, vai afetar a pele mesmo, vai afetar mais a epiderme e outras camadas mais superficiais mesmo, tá bom? Então, ferimentos, escoriações, queimaduras, elas são portas de entrada para bactérias que podem causar feridas ali e acabar prejudicando mais, intensificando aquela ferida que está ali, tá bom? Então, começando um exemplo é a hanseníase, que é a lepra. Gente, lepra é uma doença muito antiga, existe há muito tempo. Tanto que na própria Bíblia existem relatos, né, que a lepra ela surgiu como um castigo divino à população, aos pecadores. Então, essa lepra ela vinha como uma forma de castigo e as pessoas que tinham lepra, elas tinham várias manchas no corpo, tá? E essa pessoa, ela era isolada da população, ela era considerada um leproso. É como se essa lepra, essas manchas no corpo, elas fossem identificadas como uma forma de punição, né, pelo pecado, como uma forma de mostrar que aquela pessoa era pecadora, como uma forma de castigo divino àquela população pecadora, tá? E ela é causada pelo microbactério lepre. Isso é o que a Bíblia diz, tá, gente? Obviamente, estou aqui para ensinar ciência para vocês. E a gente sabe que não é bem assim, né? A lepra, ela é causada porque quando você geralmente tem algum ferimento ali, ou alguma abertura na sua pele, né? E você entra em contato com o micobactério, tá? E ela pode se apresentar de duas formas: paucibacilar, que é quando ela tem poucos bacilos, ou multibacilar, que é quando são muitos bacilos ali. Sinais e sintomas, tá? Na manifestação da doença, a lesão na pele é acompanhada de perda de sensibilidade e despigmentação. Então isso é muito importante, gente. Na verdade, a lepra, a hanseníase, ela começa com você tendo pequenas manchas na pele e você começa a perder a sensibilidade, tá? Você não sente mais muitas estruturas do seu corpo. Você tende a ficar fraco, tende a ficar mais desanimado, tende a ficar mais apático. E em um caso mais grave, começa a abrir as feridas, ok? Então aqui está mostrando justamente isso, que ela começa com essas manchas, aí depois vai tendo essa perda de sensibilidade, vai tendo essa perda da pigmentação, até chegar às feridas, que é o estágio avançado. Então aqui é um caso mais inicial e aqui já é um estágio mais avançado com as feridas e tudo mais, tá? Você percebe que você começa a ter essas manchinhas em todas as regiões do corpo, até essas manchas crescerem e virarem feridas. A profilaxia e controle são as vias aéreas superiores e a própria pele também. Então, da mesma forma que pode entrar pela pele, também pode entrar pelas vias aéreas, tá? Isso é importante. E tem várias complicações que podem ocorrer caso não seja bem cuidada, tá? Desde maior incidência, enfim. E ela tem cura, a hanseníase ela tem cura, mas depende do tempo de tratamento, tá? Ela pode durar de 6 meses a 2 anos. Então, quanto mais cedo você identificar isso, se for em um estágio mais inicial, é muito mais fácil de curar do que em estágios mais avançados. A bactéria ela não fica no seu organismo sempre, se você tratar, mas à medida que essa infecção estiver mais avançada, mais aguda, vai ser mais difícil tratar. Impetigo. Ele é uma infecção cutânea intraepidérmica, então você tem a sua pele, embaixo da pele essa bactéria se aloja, e aí ela pode gerar várias eritremas, né? Que são essas lesões aqui. Ela pode ser acompanhada também de lesões bolhosas. Então você tem várias lesões que podem até chegar a ser bolhas, dependendo do tipo de bactéria. Existem duas espécies que podem causar impetigo, né? Dois tipos um é o Streptococcus pyogenes, que ele não gera bolha, né? É um impetigo não bolhoso, e a outra é Staphylococcus aureus, que gera o impetigo bolhoso. Gente, Staphylococcus aureus, ele está no nosso corpo também, é um outro exemplo. Bactéria que está no nosso corpo, não gera problema nenhum se estiver ali naquela região dela, mas se chegar aí para outra região, que não seja a região clássica dela, vai gerar muitos problemas. Então, o Staphylococcus aureus, ele tá nas nossas vias nasais, né? Na porta de entrada para o sistema respiratório, mas ela pode ir para outras regiões do corpo. Por que gera bolha? Pensa na sua camada da pele como se fosse isso com várias pregas aqui embaixo, ok? Se você desgasta e se perde essas pregas, essa camada epidérmica ela começa a levantar. E aí forma essas estruturas que a gente chama de bolha, tá? Já tem uma doença chamada de epidermólise bolhosa, que é causada por esse desgaste ali da epiderme.
Tá? Então as lesões elas causam irritações, coceiras, além de poder deixar cicatrizes que ficam por muitos anos, ok? Ela é muito contagiosa, certo? E pode gerar complicações como a furunculose. Então, ela pode gerar um furúnculo que é muito mais fácil de ser eliminado, tem que ser mais tratado com mais cuidado, tá? Não é simplesmente ser eliminado ali de pegar e tirar, né? De estourar ou tirar, porque pode ter uma quantidade de bactérias muito grande, com uma infecção muito grande ali também. Se você estoura, por exemplo, você tira, essas bactérias se espalham e ao invés de ficarem associadas só àquele tecido, começam a se espalhar nos outros tecidos do seu corpo e aí começa a necrosar várias células ali, tá? E aí o tecido também passa a ter várias estruturas necrosadas. E aí, as medidas profiláticas é manter a higiene pessoal, tratar os indivíduos contaminados e evitar coçar feridas também. Leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, tá? Potencialmente grave, e ela é causada por muitas bactérias do gênero Leptospira. Então, aquilo que eu falei com vocês na taxonomia. O gênero Leptospira tem várias espécies que podem causar leptospirose, ok? Mas a principal que causa é a Leptospira interrogans. Como que ela é transmitida? Ela geralmente é transmitida pela urina do rato, tá? Aquele rato de esgoto. Por isso que é perigoso quando tem enchentes. E aí enche, quando tem enchente, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muitos esgotos a céu aberto, começa a cair muita água, enche, e aquela água pode estar muito contaminada com leptospira, né? Porque tem muitos ratos ali, e essa água pode começar a ir nas casas das pessoas, contaminar as pessoas e tudo mais. Tá? Então ela é primeiramente uma zoonose, porque ela ocorre também pela essa alta quantidade, né, de ratos de esgoto que nós temos, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, tá? E o rato de esgoto, ele, através da urina, ele pode transmitir essa bactéria. Tô falando muito do rato, mas só ele transmite? Não, ele é o principal. Mas muitos outros animais domésticos e selvagens também podem ter a bactéria, tá? Ele é o principal porque ele é o que ele tá em grande abundância e tá em contato mais direto com a bactéria. Mas cães, gatos, bois, cavalos, porcos, cabras, enfim, muitos outros animais domésticos e silvestres podem transmitir também, tá? Sinais e sintomas: calafrios, febre alta, dor muscular intensa, náuseas, enfim, tosse, hemorragia, lesões e muitas outras coisas, porque afeta os órgãos internos do corpo. Contágio, como eu falei com você. Aqui tem o rato. Se você pega essa água aqui, que está mostrando no slide, com certeza ela tem a leptospira, porque tem muitos ratos ali no esgoto. E essa água, ela provavelmente veio de esgoto a céu aberto, que estrambordou e passou ali, entende? Então, essas pessoas elas vão estar entrando em contato e bem possivelmente podem chegar a desenvolver leptospirose. Profilaxia e controle: evitar contato com águas contaminadas, tá? Usar luvas e botas, caso precise passar em uma água daquela. Evitar a ingestão de água e alimentos contaminados, ok? Controlar os roedores, que são os principais transmissores, e evitar o acúmulo de lixo, que também atrai roedores. Tétano é outra doença, outra infecção transmitida pela pele. O tétano é causado pelo Clostridium tetani, ou tetani. Ele é um anaeróbio estrito, então ele é obrigatoriamente anaeróbio, tá? Ele só cresce em ambientes sem oxigênio. E é uma infecção aguda grave gerada por micro-organismos encontrados no solo, na poeira ou em outras estruturas que podem ser pontiagudas ou não. A questão tá? Como que gera tétano? Você precisa ter uma ferida para o Clostridium entrar. Já ouviram falar que prego enferrujado pode gerar tétano? Porque se ali tiver a bactéria, o Clostridium, ele é um objeto pérfuro cortante, né? Então, só por ser um objeto que perfura, se você fura seu dedo com um prego que tem essa bactéria realmente ela pode entrar ali e se desenvolver. Ok? Se você vai na areia, por exemplo, tem Clostridium tetani, para ela entrar no seu corpo, se associar ao seu corpo, você tem que ter alguma feridinha ali, para servir como porta de entrada para ela. Tá? E os sintomas são inquietação, dor de cabeça, estado febril, espasmos musculares e até convulsões generalizadas. Pode ter complicações quando não tratada, ela pode levar à morte, tá bom? E quando tratada, ela pode deixar alguns problemas, algumas sequelas neurológicas, tá? Como até sequelas neurológicas na fala, tem problema para falar, e espasmos musculares. E a profilaxia e controle é lavar os ferimentos com água e sabão para evitar que o micro-organismo consiga entrar ali, ok? A bactéria, e vacinar com a vacina da tríplice, que é aquela vacina que nós tomamos justamente para poder
se proteger, produzir células de memória e anticorpos e evitar o contato com o Clostridium. Gente, para fechar a aula agora, eu vou falar das infecções sexualmente transmissíveis, tá? É a última, já é muita coisa, né? E, assim, como é que você transmite uma infecção sexualmente transmissível? Ainda tem alguns slides, mas eu vou falar principalmente dessas três. Porque ela vai ser transmitida principalmente por relação sexual sem o uso do preservativo. Ah, essa é a única forma? Não é a única forma, mas é a principal, tá? Se você realiza a relação sexual sem preservativo, sem a camisinha mesmo, tanto masculina quanto feminina, não vai usar as duas ao mesmo tempo. Você usa ou a masculina ou a feminina, tá bem? Mas é importante usar o preservativo para evitar a contaminação, ou evitar a infecção, certo? E quando eu digo sexo, não achem isso, que isso está certo de dizer que sexo anal gera mais não, gente. Tanto anal, vaginal, oral, todos esses sexos, todas essas formas de sexo pode gerar IST, tá? Por que a gente chama de infecção sexualmente transmissível e não doença sexualmente transmissível? Porque assim, a IST, você pode entrar em contato com o vírus pela relação sexual e pode não desenvolver a doença. O exemplo clássico é a AIDS. Você pode ser soropositivo, você pode ter entrado em contato com o HIV e não desenvolver AIDS. Porque AIDS é quando você atinge um número determinado de células, infecta um número determinado de células, ok? E esse número determinado de células infectadas ali, que são os linfócitos CD4, eles não vão ser restituídos. Então, quando você atinge uma quantidade de células, infecta aquela quantidade de células, aí sim você pode ser considerado AIDS. Mas nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, ok? Por isso é uma IST. Eu vou falar agora só das que são transmitidas por bactérias, mas a gente tem, por exemplo, AIDS, que é transmitida por HIV, que é um vírus, condiloma acuminado, que é transmitido por HPV, que é um vírus, candidíase, que é transmitido pelo cândida, que também é um fungo, ok? Então tem muitos outros organismos que podem transmitir IST. Falar da gonorreia. O agente etiológico é o Neisseria gonorreia, que ele vai causar essa doença infecto-contagiosa, tá? Que caracteriza pela presença de secreção. Então, a principal característica da gonorreia é uma secreção constante, um corrimento ali, que vai ter, tá bom? Mas ela também tem como outra característica prurito, que é a coceira intensa, e dissúria, que é uma ardência ao urinar. Gente, eu não acredito que está escrito fazer xixi, desculpa. Mas fazer xixi, urinar, tá? Por favor, me perdoem por essa. Então, o mais comum é ter esse corrimento, ter essa liberação de secreção, isso é característica clássica de gonorreia, mas pode ter coceiras e ardência também, a longo prazo. O interessante, gente, é que isso começa com essa secreção, mas a coceira, ela é na uretra. Ela se dá na uretra, porque é justamente a região em que o Neisseria, a bactéria que causa gonorreia, ela vai se localizar. Essa bactéria, ela chega àquela região e ela vai se proliferar ali na uretra. Só que a uretra é interna, então a coceira é intensa, porque você coça e não passa. Dá vontade de coçar. E pode ter complicações? Pode. Quando essa bactéria, ela sai ali da uretra, entra na corrente sanguínea e se espalha para outros órgãos internos, ok? Então, em sinais e sintomas, no homem tem dor e dificuldade de urinar, corrimento de cor amarelo, esverdeado ou até mesmo sangue que sai do pênis. Tá? Na mulher tem corrimento vaginal, aumento na frequência urinária e até dor ao urinar. Então aqui está um exemplo, tá? Um pênis com corrimento, uma vagina. Aqui, esse já é um caso avançado que atingiu outras regiões. E a gonorreia ela também pode ser transmitida da mãe para o filho, para o feto, né? No momento do parto. Então, esse feto aqui, esse recém-nascido, ele nasceu com uma conjuntivite associada à gonorreia, né? Associada à bactéria que causa gonorreia, tá? Então, o contato é transmitido por ato sexual e pode ser transmitido também ao recém-nascido do parto. É interessante, gente, que também várias ISTs, elas não são transmitidas só pelo ato sexual, mas transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, essas coisas também podem transmitir, tá bom? Podem ter complicações no homem, inflamação nos testículos e próstata, e nas mulheres pode ter inflamação nas tubas uterinas, que podem provocar esterilidade, tá? Além de inflamações nas articulações. Profilaxia e controle. Não manter relações sexuais com pessoas infectadas, usar preservativos, limitar o número de parceiros sexuais, realizar exames ginecológicos constantemente, tá? Ao menos uma vez por ano. Urinar após o ato sexual. Isso é importante de urinar após o ato sexual, porque às vezes a bactéria ainda está ali na porta de entrada e ela pode ser eliminada, ok? E lavar os órgãos genitais com água e sabão após a relação. Então, isso é importante. Teve a relação sexual, acabou a relação sexual,
é necessário tomar banho, é necessário se lavar bem os genitais, para se caso entrar em contato com a bactéria, eliminá-la ali. Sífilis. A sífilis é causada pelo Treponema pálido, que é a sífilis é uma infecção crônica que pode atingir qualquer tecido de qualquer região do seu corpo, ok? Ela é dividida em dois tipos. Você tem a sífilis adquirida, que ela é adquirida por relação sexual, e tem a sífilis congênita, que é a passagem da mãe para o bebê. A adquirida ela tem 3 estágios. O estágio primário, que é quando você tem uma única ferida, geralmente no homem essa ferida é na glande, né, na cabeça do pênis, ou ok? Essa bactéria ela consegue ficar incubada de 10 a 90 dias, sendo a média 21 dias, tá? E essa ferida, gente, o interessante é, como é o estágio primário, que é o melhor estágio para se identificar a sífilis, às vezes o médico faz análise e ele percebe que a bactéria está só ali. Então, para eliminar, ele corta um pedaço do pênis da pessoa. Então, corta um pedacinho da glande para evitar que essa bactéria se espalhe para outras regiões do corpo. Outras regiões até do próprio pênis. Então, assim, vamos ter cuidado, né? Porque ninguém quer ter o pênis cortado. Tem o estágio secundário, que já vem depois que passa desse estágio primário, né, que já não é mais uma feridinha. São várias feridas ou várias manchas espalhadas por várias regiões do corpo, tá? Então, o tempo de aparecimento se dá de 2 a 10 semanas após esse estágio primário, né? E são múltiplas feridas, podendo ser até erupções do próprio corpo mesmo, tá? E aqui mostra para vocês vários estados como pode estar a sífilis, como pode ter uma feridinha, ou pode ter várias feridas espalhadas. Então é muito séria realmente, ela pode chegar a um estágio muito grave e pode ter sequelas. Pessoas que podem ter sífilis podem não ter mais a bactéria, podem eliminar a bactéria totalmente, mas podem para sempre ter algumas sequelas da sífilis, tá? Algumas regiões de tecidos, elas podem ser afetadas e não ser reconstituídas. Então aqui é um exemplo de sequelas que podem ficar para sempre ali no seu corpo. E detalhe, problema aí, olha sua boca com ferida. Não tem mais sífilis, mas continua sendo porta de entrada para muitas bactérias e vírus, ok? Sinais e sintomas. O terceiro estágio é o estágio mais sério, que é o estágio que afeta os órgãos internos, tá? Ele aparece após 1 ano na pessoa que já tem sífilis. Então pensa, uma pessoa que contraiu sífilis, ficou 1 ano sem se tratar, ela pode desenvolver. Mas para chegar nesse estágio, gente, é só se realmente não se tratar. Então isso é muito perigoso, tá? Porque ela afeta os órgãos internos, podendo chegar até o sistema nervoso, que é quando a gente chama de neurosífilis. A neurosífilis é um estágio muito avançado e muito perigoso mesmo, porque ela pode causar distúrbios sérios no sistema nervoso, podendo chegar até a morte. E detalhe, chegou ao terceiro estágio, é irreversível. Não tem como você não ter mais, não tem como você modificar, né? Não tem como você salvar os seus órgãos internos. Então, órgãos internos afetados vão ser afetados pro resto da vida. A congênita, ela pode ocorrer de aborto espontâneo, né? Por volta de 5 meses de idade. Natimorto, que é ele nascer e morrer até no máximo 2 semanas após de nascido. E morrer logo após o parto, tá? Nascer e chegar a morrer. Que é quando a mãe passa sífilis para a criança, para o bebê. Sintomas: feridas no corpo, pneumonia, cegueira, como daquele bebê que eu mostrei para vocês, surdez, defeito nos ossos, tá bom? E até retardo mental, se já atingiu o sistema nervoso. O contágio: a adquirida ela pode ser por relação sexual, beijo e mordedura, tá? Transfusão de sangue contaminado também. E a congênita é a mãe que tem sífilis e transmite da placenta para o feto. Profilaxia e controle: não manter relações com pessoas infectadas, usar preservativo, limitar o número de parceiros sexuais, controlar rigorosamente o sangue doado e tratar adequadamente os doentes. Última, infecção por clamídia. Clamídia eu vou falar mais rápido. Gente, tudo que eu falei agora em termos de infecção para gonorreia e para sífilis serve. Então as medidas profiláticas é a mesma, os sintomas de modo geral são os mesmos, só que com menor intensidade, tá? A forma de contaminação é a mesma, só que eu botei clamídia aqui para vocês entenderem, né? A clamídia, a gente chama só de clamídia vulgarmente, né? Porque é infecção por clamídia é o nome da bactéria, que é a clamídia trachomatis. E a clamídia, por que ela é perigosa? Por que eu botei aqui? Porque na maioria das vezes, 70 a 80% dos casos, ela não mostra defeito. A bactéria está ali, ela vai crescendo, se proliferando,
enfim, se interagindo com muitas outras, se reproduzindo, e ela às vezes só vai se mostrar quando ela estiver em um estado mais avançado. Então, nesses estados, por exemplo, você já tem uma infecção com uma alta quantidade de bactérias ali presentes naquele tecido, que às vezes você pode identificar em vários tecidos no corpo, tanto tecidos mais externos quanto em órgãos mais internos, tá? Então, ela é problemática por isso. Por isso é importante, ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? Então, por isso é importante fazer acompanhamento médico, as mulheres principalmente fazer acompanhamento ginecológico pelo menos uma vez por ano. E usem camisinha, né? Usem preservativo, que método contraceptivo só serve para não engravidar. Não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas a camisinha é o mais seguro de todos. Gente, a aula acabou, é muita coisa, eu sei. Assim, eu dei tudo que eu queria dar, espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem falar, tá? Façam todas as questões do capítulo 3 da Bio 2, tá bem? A gente se encontra no sábado, na live, para tirar as dúvidas e fazer quaisquer outros levantamentos, tá? Vão exercitando, vão mandando as questões para mim e não fiquem com dúvidas. Tirem as dúvidas, eu sei que é muita matéria, mas é muito importante para o vestibular, tá bom? Beijo grande, até mais.